É possível o cristão se envolver com política? Ou é pecado o cristão se envolver com política? Você já parou para refletir sobre esta pergunta? Você é daqueles que acredita que não tem nenhum problema se envolver com política, que o cristão deve se envolver sim? Ou você é daqueles cristãos que acredita que política e religião não se combinam? Tem que manter separado um do outro? Que o cristão genuíno, ele não se envolve com política de forma nenhuma? Ele não pode sair candidato a algum cargo político? Ele não pode nem mesmo exercer a sua cidadania em votar? Que tipo de cristão você é? De que forma a sua mente está condicionada diante das informações que chegaram até você? O que eu estou fazendo no presente momento são apenas interrogações. E estas interrogações eu quero que você faça para si mesmo e verifique as respostas que serão dadas ao analisar diante da palavra do Senhor alguns versos bíblicos, poucos, mas profundos. Eu sei que você pode estar indagando, é pecado ou não é pecado? E se não é pecado, eu devo votar em quem? Em quem é cristão ou em quem não é cristão? Em quem é espiritual ou quem é carnal? Ou devo deixar o mundo que jaz no maligno por meio dos filhos da perdição, dos ímpios, de homens imorais e injustos, governar a igreja de Cristo Jesus aqui na terra? Nós estamos vivendo um período que já está sendo feito campanhas eleitorais. E muitos cristãos, muitas das vezes, por conta das orientações dos seus guias, ficam no mar da indecisão, alguns na insegurança. De um lado, uns votam porque os seus guias dizem que deve votar. Do outro lado, alguns não votam porque seus guias espirituais dizem que não deve votar. Outros, de um outro lado, os seus guias dizem que deve votar, mas que fiquem por conta própria. Votem em quem achar melhor e mantém-se na neutralidade. E aí agora vem, diante desse cenário, uma pequena observação que eu quero fazer. Principalmente para você que, como eu, por muito tempo acreditou que cristão não deve se envolver com política de forma nenhuma. O cristão que se envolve com política é um absurdo, não está fazendo a vontade de Deus. Alguns radicais chegam a dizer que está pecando. Mas enfim, o que a palavra traz e ensina a respeito do assunto? Eu quero trazer um pequeno exemplo. Eu quero que você imagine um município, uma cidade, com 90% de cristãos. Imagine bem, estamos vivendo em uma cidade, exemplo, certo? Que contém 90% da sua população de cristãos, de pessoas que creem em Jesus, de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo Jesus. 10% não fazem parte. Desses 10%, vamos considerar que 3% são ateus. E dos 7%, alguns são pessoas que mexem com feitiçaria e outros, de alguma forma, mexem com o espiritismo, de uma forma direta ou que indireta, mas que não são
denominados cristãos. Então, nós temos dois percentuais. Um grupo que é cristão, 90%, e um grupo que não é cristão, que é composto de 10%. E aí, veja agora, você que acredita que o cristão não deve, não pode e que peca ao se envolver com política ou a votar em candidato que seja cristão. Temos 90% de cristãos em uma cidade com 10% de pessoas que não são cristãs. Entre estas pessoas, a gente faz uma pequena reflexão. Digamos que os 90% desta população que são cristãos acredita que o cristão que é cristão não deve se envolver de forma nenhuma. Então a gente pega 90% que não quer se envolver com política de forma nenhuma, não quer se candidatar ninguém entre os 90%, nem para vereador, nem para prefeito, certo? E nem para os governadores, senadores e presidente do seu país. Estou pegando uma cidade, mas embora essa cidade ela seja de 90% cristão, tem um país. Mas o que a visão dela em relação à eleição, a candidato, à política, em relação ao município, a cidade que ela faz parte, a visão dela e a escolha dela vai refletir de uma maneira significativa a um todo, ao país, certo? Vejamos, 10% que não são cristãos, eles estão abertos a se envolver sim com a política. Então, se você pegar 90% e esses 90% não querem se envolver, então 10% irá se envolver. Vamos considerar que 3% são ateus e os 7% são pessoas que são envolvidas com espiritismo de maneira direta ou indireta ou com feitiçaria. Ok? Quem é que será vereador da cidade, desse município, da maioria dos cristãos, da maioria da população desta cidade? São quem? Os 10%. Quem vai pagar o salário para eles criarem projetos, criarem leis que irá favorecer a maioria ou vai desfavorecer a maioria? Quem é que vai pagar dos seus impostos, do seu bolso, impostos que saem do seu bolso? A grande maioria, ou seja, os cristãos. E aí veja, se nós cristãos acreditamos que aquele que é justo só pode ser justo porque foi justificado por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, certo? Então todos nós cristãos que éramos considerados diante de Deus injustos, em Cristo Jesus, passamos a ser agora justos. Todos os cristãos que diante de Deus eram homens considerados pecadores, agora são considerados santos pela santificação em Cristo Jesus. Todos esses cristãos que eram considerados impuros, agora são considerados puros por ter sido purificados pelos méritos e pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Porém, estes mesmos cristãos inculca na mente que não deve se envolver com política. Então, só resta ser governado por pessoas que praticam feitiçaria, pessoas que praticam o satanismo, pessoas que praticam o espiritismo e pessoas ateias. Ou seja, pessoas que, à luz das Escrituras, são consideradas pecadores, consideradas pessoas blasfemadores, pessoas que são consideradas impuras, injustos, à luz do que cremos. Eles, por sua vez, no momento que for eleito, irão proporcionar leis, decretos, fundamentados nos seus princípios, em suas crenças, em suas ideologias. E aí, os 90% terão que engolir. Por quê? Porque assim eles conseguiram fazer de maneira indireta o que eles não queriam. A palavra diz em Provérbios que quando o justo governa, o povo é abençoado. Mas
quando o injusto governa, o povo geme, o povo sofre. E aí vem agora, dentro deste exemplo que eu estou dando, se os 90% estão a sofrer por conta de quê? Dos vereadores que estão lá, do prefeito e do vice-prefeito que está lá, gerenciando a cidade, por meio de seus projetos, decretos sociais, por suas leis, ou é por conta da sua visão? Ou é por conta da sua forma de enxergar e não querer se envolver com a política? Quem será os verdadeiros responsáveis? Os 10% ou os 90%? Agora, veja bem, peguemos este mesmo raciocínio de 90% da população, não agora se referindo à cidade, mas se referindo ao país. 90% dos brasileiros são cristãos. Exemplo, ok? 10% não é cristão. Nós estamos no Brasil. O Brasil é considerado o maior país cristão do mundo. O Brasil é considerado o maior país cristão do planeta Terra. E aí, digamos, exemplo, que seja 90% da sua população seja cristão. E estes 90% não querem se envolver com política. Veja, da mesma maneira que dentro do exemplo, a população da cidade, os 90%, passa a sofrer pela sua má escolha devido à sua concepção errônea, certo? Agora o país, composto de 90% de cristão que pensa do mesmo jeito, tudo isso aqui é hipotético, também vai sofrer, porque lá na política não terá nenhum homem justificado por Cristo, ou seja, não terá nenhuma pessoa justa, nenhuma pessoa íntegra segundo os princípios da nossa fé cristã, ok? Então lá terão pessoas que irão favorecer, criar leis e projetos que irá ser de encontro dos princípios cristãos, que envolve muito a defesa da liberdade, a defesa da família como uma instituição divina. Como é o caso que nós estamos presenciando. Hoje tem pessoas que defendem a causa LGBTQI+, ou seja, ideologia de gênero, a mudança de sexo. Por quê? Por quê? Porque a grande maioria que defende o contrário prefere ficar na neutralidade, não se envolver com a política. É através da política que é criada leis, que é barradas leis, que é feito decretos que possa sim favorecer a população ou possa sim trazer sérios danos e prejuízos à nossa cultura, à nossa moral, à concepção ética da maior parte da população do Brasil, que é composta de cristãos. Por este motivo, é muito errado ficar do lado de Pilatos, pois na história, onde a gente vê nas Sagradas Escrituras, veja bem, Pilatos compreendia que Jesus era inocente, mas ele não tomou partido, ele não defendeu, certo? A parte inocente de Cristo, não usou todo o seu poder para fazer isso. Ele também, por conta da sua consciência, não foi favorável a ficar do lado do povo que estava pedindo a crucifixão de Jesus. Então ele resolveu fazer um gesto simbólico, lavando as suas mãos. Ao lavar suas mãos, ele mantém-se na neutralidade e coloca Jesus para ser sentenciado pela decisão do povo. Ele tem o poder. Você, meu irmão cristão, profeta, apóstolo, pastor, você, discípulo de Cristo, independente do cargo que você tem na igreja, independente da instituição que você faz parte, mas que você faz parte do corpo de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, você que faz parte da igreja viva de Cristo, e não meramente de 4 paredes, você tem que ter a convicção, a consciência, o entendimento que
Pilatos tinha poder de fazer algo, mas ele usou o poder dele, como ele era governador, para lavar as mãos. O seu poder é através do voto. Você pode eleger candidatos que defendem princípios da sua fé. Candidatos que fazem parte da sua fé. Que defende os princípios básicos da palavra de Deus. Afinal de contas, nós fazemos parte de um povo que aguarda a nova morada, a nova Jerusalém, a nova Canaã, a nova terra, a qual será feita pelo nosso Senhor, como foi prometido pelos profetas, novo céu e nova terra, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não é verdade? Não haverá injustiça, não haverá corrupção. Mas até lá, nós moramos aqui, nós somos ministros do Senhor aqui, nós somos embaixadores da terra aqui, nós somos o que o próprio Jesus falou para os seus discípulos no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 13, que diz: vós sois o sal da terra. No versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Jesus pede para que os seus discípulos façam com que a sua luz brilhe diante do mundo por meio das suas obras, por meio das suas ações, para que dessa maneira os homens vejam e glorifiquem a nosso Deus, ao nosso Pai. Quando a palavra descreve os homens, está diferenciando dos discípulos, pelo fato de os discípulos de Jesus serem aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Logo, não são filhos da carne. Logo, não só são filhos do homem, mas são filhos de Deus. Filhos de um homem pelo fator biológico, mas agora não são filhos do homem mais, no sentido filhos da carne, que vivem para satisfazer a vontade da carne, mas vivem para satisfazer a vontade de Deus, e Deus é Espírito, ou seja, vivem para satisfazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Se vós sois a luz do mundo envolve tudo o que está no mundo. Você deve ser luz no mundo. Na escola, se você é aluno ou se você é professor. Você deve ser luz do mundo no seu trabalho, se você trabalha na mecânica, ou se você trabalha no supermercado, ou se você trabalha em uma empresa de construção, ou numa imobiliária. Você deve ser luz do mundo em todos os setores, inclusive dentro da política. Por que a política deveria estar fora? Ela não faz parte do mundo? Entende? É importantíssimo que você tenha esse entendimento. Ser luz no mundo é ser luz em tudo que é lugar. Um exemplo bem forte é que quando Deus falou a Samuel, ao profeta Samuel, para ungir Saul para ser rei em Israel, veja, quem foi a pessoa que foi escolhida para ser rei foi uma pessoa do meio do povo de Deus, entre os seus irmãos. Não foi escolhido um assírio, nem um babilônico para governar entre o povo de Deus. Veja, não foi. Depois de Saul, do rei Saul, foi ungido Davi para ser rei em Israel. Veja, todos os reis de Israel, nenhum deles foram pessoas que não fizessem parte da mesma fé, da mesma crença. É verdade que no período da história de Israel houve reis injustos, mas por que injustos? Porque não andaram conforme o caminho do Senhor, não seguiram os mandamentos do Senhor. Então, quando você percebe que tem alguém que diz que é cristão, mas não anda em conformidade com a palavra do Senhor, este é um hipócrita. Este não merece o seu voto nem de longe. Este não merece que você transfira poder para ele, como poder de votação, certo? Nem de longe, porque ele é um hipócrita. Fala, mas não faz. Mas não é porque teve uns reis que não prestaram, que todos os governadores de Israel não prestaram. Muitos deles foram fiéis.
Mas mesmo sendo os maus, observe, saíram do meio do povo de Deus. Então, é muito importante que você veja que você tem poder nas mãos de você eleger alguém, ou de você, pela sua neutralidade, deixar que um ímpio chegue na cadeira de um representante do povo e que, como representante do povo, aprove leis ou decretos que venham a ser contra os princípios da fé da maioria do povo cristão, ou seja, da Igreja de Cristo aqui na Terra. Por esse motivo, é muito importante que você entenda que o cristão, sim, ele não somente pode se envolver com a política, mas como ele deve se envolver com a política. Ele deve participar de política. Não somente deve, como ele deve ter consciência também que não é pecado nenhum. Afinal, o próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 22 e versículo 21, ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, você tem uma cidadania celestial porque você é de Deus, mas você tem uma cidadania terrestre porque também você é da terra. Você está na terra, certo? Como cidadão celestial, você deve buscar executar a vontade de Deus em todos os setores da vida social que você, como homem, possa estar. Você deve representar a Cristo por meio dos seus testemunhos, por meio das suas boas obras, para que os homens glorifiquem a Deus. Afinal, você é luz. E como cidadão, você também, como cidadão terrestre, como cidadão da terra, cumpridor dos seus deveres, dos seus impostos, você deve também usufruir dos direitos legais que a Constituição lhe concede. Pois Deus trabalha em cima da Constituição, ou da legalidade. E a Constituição nos dá legalidade de a gente ter não somente deveres, mas também direitos. Então, use os seus direitos dentro da legalidade que você tem em seu país, em sua nação, pois isto agrada a Deus. Honre a Deus através do seu voto. Não votem em pessoas que escancaradamente, quer direta ou indiretamente, já informa que irá trabalhar a favor de promover abortos, a legalização de abortos, como uma questão de saúde pública. Não vote em ninguém que levanta essa bandeira, que trabalha em defender esse projeto, porque esse projeto é um projeto diabólico, pois envolve assassinato de seres humanos ainda em desenvolvimento no ventre de suas mães. Isso é pecado diante de Deus. E você voltando em pessoas que irá fazer isso, você estará pecando diante de Deus. Por isso, você tem que ter a sua consciência de quem você está votando. O que esta pessoa, a quem você está transferindo o seu poder de voto, o poder de representação, certo? O que ela representa. Se você tem consciência do que ela representa, do que ela vai defender, do que ela fala que vai defender, como a questão de ideologia de gênero, a questão do aborto, a questão da legalidade de drogas, das drogas, você estará cometendo pecado. Existe o pecado pela omissão, existe o pecado pela autorização. Se você transferir voto para estas pessoas, você está cometendo o pecado de autorização, de dar legalidade para ela defender estas pautas. Se você não vota contra estas pessoas, favorecendo as pessoas candidatos cristãos, que defendem o contrário dessas ideologias, dessas pautas, você estará pecando ou poderá estar pecando por omissão. Então não há espaço para ficar no muro. Você, como cristão, você deve voltar com a consciência, você deve raciocinar, você deve pensar
E através das suas ações, você deve fazer tudo para a glória de Deus. A palavra diz que comais ou que bebais, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, vote consciente para a glória de Deus. Porque nós oramos para que Deus abençoe o Brasil. Nós oramos para que as pessoas viciadas saiam do mundo do vício. Então, como podemos orar ou transferir voto da legalidade para que pessoas representem a pauta em liberação das drogas? Pessoa, um viciado em droga, ele não só é atormentado pelo vício, pela droga que ingere, mas ele traz um tormento para toda a família. Quando faz o pai passar vergonha, quando faz a mãe passar vergonha, desonra a família, rouba a família, muitas das vezes, para sustentar, desonra a sociedade, porque às vezes rouba a própria sociedade para sustentar o vício. Isso é diabólico, isso é pecaminoso. Então jamais você, como um cristão, deve votar em pessoas que defendem esta pauta. Como, de igual modo, jamais deve votar em pessoas, em candidatos que defendem a pauta de ideologia de gênero nas escolas. Que é isso? Mas você ficar de braços cruzados estará pecando por omissão. Ou poderá estar pecando diante de Deus por omissão. Porque o que você pode fazer e você não faz, o bem que você pode fazer e você não faz, também isso é pecado, está escrito. Então, por favor, meus irmãos, tenha essa consciência diante de Deus. Que você, como ministro do Senhor na terra, você, como discípulo de Cristo aqui na terra, você deve brilhar por Jesus. Você deve, através de suas ações justas, íntegras, boas, para a sua família, para o corpo de Cristo e para toda a sociedade, para a comunidade que vive ao seu redor, você deve ser uma bênção. Então também, de igual modo, faça com que o seu voto seja uma bênção para a sua família, uma bênção para o corpo de Cristo, que é a igreja, uma bênção para toda a comunidade, para que as pessoas, para que os filhos dos homens, para que os homens vejam esse benefício, essas bênçãos e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E também, digo mais, acrescento mais, não somente glorifique, mas sinta no coração o desejo também de fazer parte dessa grande família, que é a família de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. Certo? Não se deixe enganar por homem algum. Nós devemos ser guiados pelo Espírito da Justiça, o Espírito da Verdade, o Espírito da Bondade, o Espírito de Deus. Que nessa eleição, para presidente, para vice-presidente, para senadores, para governadores e para deputado estadual, você como um cristão, independente da sua instituição, exerça a sua obrigação, exerça o seu dever como um cristão de honrar a Deus diante dos homens por meio do seu voto. Não voto nulo, mas voto consciente. Não acreditando que todo mundo que entra na política vai se corromper, é ladrão, é bandido. Não entre nessa. Não entre nessa. Assim como minha mãe ensinou, os dedos das mãos não são iguais. O ser humano também não é igual. Deus tem sempre os seus em todos os lugares da terra, inclusive na política. E é Deus que está levantando muitos candidatos, homens de Deus, para honrar Ele lá. Que o Espírito Santo abra os seus olhos, que você enxergue isso e que você participe disso através do seu voto, votando consciente em pessoas de Deus, em homens de Deus, que irá promover leis e projetos e decretos favoráveis à obra do Senhor em nome de Jesus. Eu deixo aqui meu abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
em nome do Senhor Jesus, e vamos rumo à vitória, em nome de Jesus. O Brasil